Irmãos, hoje nós estamos aqui, a mesa do Senhor posta diante de nós, e nós, neste culto, nós começamos lendo a palavra do Senhor, que nos levou à verdade bíblica daquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Ele se esvaziou da sua glória, Ele assumiu a forma humana, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele padeceu não qualquer morte, Ele foi obediente e padeceu a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu a Ele um nome que é sobre todo nome. E a verdade é que todo nome se dobrará diante do nome de Jesus. E nós cantamos aquilo que nós estudamos hoje pela manhã. Pela graça do Senhor, nós temos um sumo sacerdote que abriu um novo e vivo caminho, e nós temos acesso perante o trono lá dos céus, e com ousadia nós podemos entrar na sala do trono. E nós também cantamos e acabamos de cantar que fruto dessa obra de Cristo em nós é a comunhão que nós temos como igreja do Senhor. E nós temos um compromisso mútuo de edificar, um compromisso mútuo de repartir e abençoar. Somos um corpo em Cristo. Tudo isso que nós cantamos até agora, tudo isso que nós lemos tem a ver com a mesa do Senhor. Mas aquilo que nós vamos observar agora na palavra do Senhor também tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Estamos falando de sacrifícios aceitáveis diante do Senhor, enquanto nós estamos nos deparando com sacrifícios vazios, sacrifícios aceitáveis diante ou enquanto estamos experimentando sacrifícios vazios. Hebreus 13, vamos ler 15 e 16, e eu quero me ater apenas ao versículo 16. Vou fazer uma pausa domingo que vem, porque eu não estarei pregando, o pastor Paulo estará aqui pregando, e nós vamos voltar para terminarmos a epístola no outro domingo. Mas me acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o versículo 15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai de amor, estamos agora com a tua palavra aberta, nós a lemos e nós queremos, ó Deus, ser edificados por ela. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo, assim como o nosso irmão Junai acabou de orar, que o teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, nessa noite de memorial, nessa noite, ó Deus, em que o Senhor nos traz à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito na história da humanidade, para redimir o povo do Senhor para a glória do teu nome. E nós estamos aqui nessa noite como teu povo, como igreja de Cristo, e nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos saber, ó Deus, quais são esses sacrifícios agradáveis, aceitáveis ao Senhor, e pedimos que em nome de Jesus, pela graça de Cristo, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que nós fomos ouvir nessa noite. Pai, tu és um Deus pessoal, o Senhor sabe o que cada irmão que aqui está precisa ouvir da parte do Senhor, mas nos edifique como teu povo, porque nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo santificados como povo do Senhor, e nós oramos pedindo essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor, amém. Bem, queridos, assim como o autor de Hebreus, no início da sua epístola, escreveu, nós que estamos aqui, nós cremos que todas as coisas foram criadas, todas as coisas vieram a existir por meio da palavra de Deus. E nós sabemos que essa palavra
criadora era o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que João, quando ele inicia o seu evangelho, ele começa dizendo: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós. O autor de Hebreus, ele começa o capítulo 11 mostrando essa realidade da criação. Nós cremos nisso. Meus queridos, da mesma forma que essa palavra criadora trouxe luz para o caos e trevas, o apóstolo Paulo, ele nos diz que o Senhor, o Deus Criador, trouxe luz aos nossos corações. Da mesma forma que Deus, quando olhou para o caos e trevas, disse: haja luz, assim o Senhor fez conosco. Se você que está aqui teve uma experiência com Jesus Cristo, o Senhor. Paulo, segundo aos Coríntios 4:6, ele escreveu: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Queridos, pela graça de Deus, nós experimentamos o milagre da regeneração, o novo nascimento, a nova criação. É isso que Cristo faz, Ele faz nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Nós experimentamos o milagre da regeneração, mas nós também recebemos e experimentamos o milagre da coexistência, que é o próprio Espírito, que é santo, habitando em corpos pecadores. É um milagre. O Espírito Santo habitando em sua vida é um milagre de Deus, depois do milagre da salvação. E meus irmãos, e há um milagre ainda, que é o milagre da preservação. Diante de um mundo que rejeita a palavra do Senhor, Deus preserva o seu povo. Assim como a galinha junta os seus pintinhos, o Senhor tem protegido o seu povo com a sua doutrina. São milagres do Senhor. E meus irmãos, o Espírito Santo, que foi dado a nós, ele representa para nós o penhor da consumação de todas as coisas, da nossa salvação, como nós cantamos hoje. Além de tudo isso, meus irmãos, nós recebemos a bênção da unidade da igreja. Eu não sei se você percebeu, nós cantamos sobre isso. Queridos, como salvos, nós fomos salvos como indivíduos. E pela graça de Deus nós fomos inseridos em seu povo. Nós fomos inseridos pelo Espírito Santo na comunidade dos santos. Isso significa, como eu disse na quarta-feira aos irmãos, que o ajuntamento dos salvos é obra do Espírito Santo. Quando você sente o desejo de estar com o povo de Deus, congregando, servindo, sendo servido, sendo abençoado, ouvindo a palavra de Deus, isso é obra do Espírito Santo. Por outro lado, quando um crente ele começa a se afastar da comunhão da igreja, isso ou é obra da carne ou do diabo, e ele não está percebendo. E queridos, eu creio que nesse quesito, muitos crentes começam no Espírito e se aperfeiçoam na carne. Começam bem, mas se afastam da comunhão dos santos. Não é por acaso que o autor de Hebreus diz que nós devemos estimular, nós devemos conduzir os nossos irmãos à prática do amor, estimular uns aos outros, a prática do amor, porque alguns, eles deixam de congregar. E quanto mais próximo à volta de Cristo, nós precisamos estar juntos, unidos. E queridos, a mesa do Senhor, ela nos remete a todas essas verdades que nós estamos falando. A mesa do Senhor, por exemplo, nos traz à memória quem nós éramos e quem Deus é. A mesa do Senhor nos traz à memória nossos atos de rebeldia
passados. E traz à memória o ato de justiça na graça salvadora, presente na graça salvadora. A mesa do Senhor, ela nos traz à memória a forma como eu devo tratar os meus irmãos, em resposta ao que Jesus Cristo fez por mim, fez por nós. A mesa do Senhor nos traz à memória tudo o que tem a ver com a nossa real esperança, de que em breve tudo terminará, e terminará com a vitória de Cristo e com o seu povo. Nós reinaremos com Cristo, amém, igreja? E a mesa do Senhor nos traz essa memória. Não é você que reinará com Cristo, é o seu povo, a sua igreja reinará com Cristo. E meus irmãos, tudo isso é muito grandioso. É muito grandioso. E queridos, desde os profetas, todos os profetas, Deus já estava falando sobre aquilo que Deus sempre desejou dos seus adoradores. Desde os profetas. Naquele período em que o povo, sendo educado naquilo que nós aprendemos hoje pela manhã, eles se apoiaram completamente nos sacrifícios que eles faziam, na prática religiosa deles. Mesmo Deus tendo dado a eles a importância de fazer os sacrifícios como um ensino, uma didática para coisas futuras, o povo se perdeu. E o povo se prendeu nos sacrifícios. O povo se perdeu nesses sacrifícios. E Deus, por meio dos profetas, já mostrava. Olha que interessante o que Miqueias pregou. O profeta Miqueias. Nós vamos voltar para Amós. Mas olha o que o profeta Miqueias pregou nos tempos do profeta Isaías. Miqueias 6 a 8 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Eu darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Ele já mostrou a você, ó homem, o que Deus deseja e pede de você: que você pratique a justiça, ou que você obedeça os seus mandamentos, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Andar com o seu Deus. E queridos, desde os tempos antigos, o Senhor tem mostrado ao seu povo que os sacrifícios agradáveis a Ele têm a ver com uma vida submissa aos seus preceitos e uma vida que anda em santificação. E é muito interessante porque é exatamente essa verdade antiga para os hebreus que o autor de Hebreus está enfatizando nos versículos 15 e 16. E nós vimos, queridos, domingo passado, no versículo 15, que os sacrifícios agradáveis a Deus, em tempos de sacrifícios vazios, ele começa com o sacrifício de louvor, que são lábios que confessam o seu nome, são lábios que confessam a sua obra. E nós demos um nome a esse sacrifício, nós chamamos de sacrifício confessional. O sacrifício que tem a ver com a confissão de quem Cristo é. Mas hoje, meus irmãos, sobre qual sacrifício o autor de Hebreus ele vai mostrar? Que são, na verdade, ele diz, diferente do versículo 15, que ele fala de sacrifício de louvor, no versículo 16 ele diz sacrifícios agradáveis. Porque ele está falando de 2 sacrifícios agradáveis, no versículo 16. E que nós podemos chamar de sacrifício relacional ou sacrifício fraternal. O primeiro é o sacrifício confessional. O segundo é o sacrifício relacional, fraternal. Esses são sacrifícios agradáveis a Deus. Leia comigo novamente o versículo 16. Não negligencieis a prática do bem,
e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Queridos, nós não podemos ter dúvidas de que enquanto o versículo 15 está falando da ortodoxia, o versículo 16 está falando da ortopraxia, que é fruto da ortodoxia. E deixa eu explicar isso para você. Nós já vimos que a ortodoxia tem a ver com o ensino correto. E a ortopraxia nada mais é do que a prática correta. Mas o que o autor de Hebreus está fazendo, colocando na ordem exata das coisas, é que um não acontece antes do outro. Primeiro é necessário ter o conhecimento correto sobre Deus. Primeiro é necessário a ortodoxia. Primeiro é necessário ter o conhecimento. Primeiro é necessário ter lábios que confessam o seu nome. Lábios que confessam o seu nome são lábios convictos de quem Ele é, daquilo que Ele fez e de quem nós somos. Isso é ortodoxia. Mas após isso ele fala sobre a ortopraxia, que é fruto desses lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, a fé genuína, ela não está limitada ao conhecimento. A fé genuína, escutem isso com atenção, filhos de crentes, filhos queridos, filhos da nossa comunidade. A fé genuína não está limitada ao conhecimento. A fé genuína não está limitada ao discurso. A fé genuína ela não está limitada ao academicismo. A fé genuína ela está sendo revelada na prática. Não se exclui, queridos, a ortodoxia da ortopraxia. Elas andam de mãos dadas. Elas estão juntas. Ou seja, nós não podemos preferir a ortodoxia e nos esquecemos da ortopraxia. Nós não podemos nos apegar ao conhecimento e nos esquecemos da prática. Nós não podemos, queridos, preferir o conhecimento sem a busca da prática. Agora, se você buscar a prática sem o conhecimento, a sua prática será equivocada. Por isso que o Senhor nos dá os dois. O Senhor nos dá o conhecimento correto, a sã doutrina, e o Senhor nos chama a prática. Não adianta querer praticar um evangelho ou uma vida cristã sem o conhecimento da sã doutrina. Agora muitos se apegam ao conhecimento da sua doutrina e ficam num academicismo inchado, que revela apenas conhecimento sobre Deus, mas as próprias obras negam esse conhecimento. E meus irmãos, a afirmação da fé correta, sem a prática, não revela a fé. Na verdade, revela o velório dessa fé. Eu vou repetir. A afirmação da fé correta, sem a prática, não revela a fé. Revela a morte dessa fé. Revela a inexistência dessa fé. Tiago, ele escreveu no seu livro, capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, por si só, é uma fé morta. Tiago, no capítulo 4, ele também escreveu, ele falou muito sobre isso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nisso o quê? Em saber o que deve fazer e não faz. Queridos, existe uma evidência do caráter de Deus. Existem muitas, mas existe uma evidência no caráter de Deus que Deus deseja revelar por meio do seu povo, que é a sua bondade. O nosso Deus é um Deus bondoso. E meus irmãos, é na forma como eu trato o meu próximo, é na forma como eu trato o meu próximo, principalmente o meu irmão, na fé, que eu revelo a bondade
do Senhor e revelo a saúde da minha fé. É isso que o autor de Hebreus está mostrando aqui. Ele já falou no capítulo 13, versículo 1, que nós não podemos nos esquecer da fraternidade, do amor fraternal. Ele usa a palavra grega Filadélfia, é o amor entre irmãos, o amor fraternal. É o que ele disse no versículo 1, seja constante o amor fraternal. É a primeira vez que acontece isso, é a primeira vez que ele fala de uma forma tão enfática no seu livro, o amor fraternal. Mas queridos, nós precisamos perceber, nós precisamos saber, nós precisamos acreditar que essa verdade, ela é basilar nos oráculos do Senhor. Sempre foi. Hoje pela manhã nós falamos um pouco das tábuas da lei. Quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei, a primeira tábua, Deus falou sobre o amor a Ele, que deve ser acima de todas as coisas. Nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, Jesus falou, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. A segunda tábua da lei, Deus falou, vocês também devem amar o próximo, porque primeiro me ama e depois ama o próximo. Se diz que me ama e esse amor não é visto no próximo, não é o amor bíblico, não é o culto bíblico, não é a adoração ao Deus vivo, não são sacrifícios que me agradam. Por isso que Jesus resumiu a lei nesses dois mandamentos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, meus irmãos, não podemos cair na falácia de acreditar que nós somos capazes. Nós não somos. Eu quero relembrar você de que nós, em nossa essência, nós somos ególatras. Nós somos idólatras do nosso ego. Nós somos, por essência adâmica, nós somos egoístas, meus irmãos. E a lei, quando ela veio nos chamar a amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, é para que a gente entenda, nós não conseguimos, nunca conseguiremos amar a Deus acima de todas as coisas, nunca conseguiremos amar o nosso próximo como o Senhor deseja, nunca. Por isso Cristo veio, e Cristo ele não revogou a lei, ele cumpriu. Cristo foi aquele descendente, aquele que se fez semente do homem, que se identificou com a humanidade. Ele foi aquele que amou a Deus acima de todas as coisas, o único no qual Deus disse, eu me comprazo nele. Ele foi o único que cumpriu as duas tábuas da lei. Só que esse entendimento é o que o autor de Hebreus está mostrando. Por isso que ele fala primeiro do sacrifício confessional. Porque se nós não entendemos que somente quando estamos em Cristo, nós vamos conseguir praticar o que ele pede no versículo 2, nós nunca conseguiremos oferecer um sacrifício agradável a Deus naquilo que a gente busca fazer ao nosso próximo, ao nosso irmão. Porque aquilo que eu busco fazer ao meu próximo, aquilo que eu busco fazer para o meu irmão, pautado na minha força, sem me lembrar do que Cristo fez, não são sacrifícios agradáveis a Ele. Porque Deus sabe que o nosso coração, meus irmãos, por mais que a gente se esforce, o nosso coração, ele está sempre voltado para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as nossas preocupações. Esse pensamento de tire os olhos de você e olhe para o seu próximo, isso não acontece no contexto da igreja. Seria para mim uma ilusão acreditar que isso seria possível sem Cristo. Cristo é o único, meus irmãos. Por isso que vocês vão perceber qual é a exortação do versículo 16. É uma exortação que ele já trouxe no capítulo 13. Ele diz assim: não negligencieis.
No capítulo 13, no início, ele falou: não negligenciem a hospitalidade. Agora ele diz: não negligenciem a prática do bem e a mútua cooperação. Esses dois são os dois sacrifícios que Deus se agrada, que são aceitáveis a Deus no versículo 16. A prática do bem e a mútua cooperação. É simples, não é? Não é uma lição simples? Quando eu leio prática do bem e mútua cooperação, é simples. Agora, se nós acharmos que é simples, sem ligarmos essa verdade com o que Cristo fez, que está acontecendo e sendo relatado desde o versículo 9 até o versículo 13, de forma muito clara, nós não vamos conseguir entender. Meus irmãos, prestem atenção. Eu vou repetir novamente o que o autor disse. Não sejam negligentes quanto à prática do bem. Não sejam displicentes quanto à prática do bem. Não sejam descuidados quanto à prática do bem. Não sejam esquecidos quanto à prática do bem e da mútua cooperação. Há uma ordem aqui: não sejam esquecidos. Agora, há algo interessante. Quando a gente observa no grego a conjugação dessa expressão. Quando nós olhamos a forma que o autor de Hebreus ele está escrevendo, ele coloca nessa exortação dele um adjetivo de negação. Só que quando ele coloca esse adjetivo de negação, ele está revelando um propósito. Nós temos aqui um imperativo que traz a ideia de mandamento para a igreja, é uma ordem para a igreja: não negligencieis. Mas nós percebemos que existe aqui esse adjetivo de negação que traz a seguinte ideia: o autor de Hebreus quer impedir uma ação habitual. E eu vou explicar para você o que isso significa. Isso significa que o autor de Hebreus está mostrando assim: queridos, fazer o bem e praticar a mútua cooperação com a motivação correta é facilmente esquecido por nós. O natural é nos esquecermos da prática do bem e da mútua cooperação. Esse é o natural. Por isso a ordem, por isso a exortação. Porque a tendência natural é nos esquecermos. E por que nós nos esquecemos? Simples, meus irmãos. Porque os nossos olhos estão normalmente inclinados para nós mesmos. Levantar os olhos para observarmos as necessidades daqueles que estão ao nosso redor não é uma prática comum nossa. Nós temos dificuldades muitas vezes de observar as necessidades do nosso próximo mais próximo, que é a nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo. Olha que interessante o que Paulo escreveu aos Gálatas, falando sobre ele. Paulo escreve aos Gálatas dizendo que ele recebeu orientações de Pedro, Tiago e João em Jerusalém. E olha o que Pedro, Tiago e João falaram para Paulo e para Barnabé. E Paulo relata, Paulo diz assim: eles, Pedro, Tiago e João, nos recomendaram apenas que nos lembrássemos os pobres, o que também me esforcei para fazer. Interessante isso. Paulo fala: olha, eles nos exortaram para que nos lembrássemos dos pobres, e olha que eu me esforcei para fazer isso. Queridos, prestem bastante atenção, porque nós estamos falando daquilo que Deus deseja para o seu povo. É uma exortação. A epístola toda aos Hebreus é uma epístola de exortação. O Senhor quer nos exortar. O Senhor quer que nós levantemos os nossos olhos. E por que isso está totalmente atrelado ao que Cristo fez por nós?
Porque, meus irmãos, sem Cristo não há ninguém que faça o bem. Ninguém. Ah, mas eu conheço muitas pessoas que fazem o bem. Não, você não entendeu. Não há ninguém que faça o bem aceitável a Deus. Porque quando as pessoas fazem o bem, por mais que elas digam, eu estou fazendo bem ao próximo, elas estão pensando nelas mesmas. Elas estão fazendo grande o seu próprio nome. Elas querem ser reconhecidas. Ou estão buscando salvação nisso. Nunca com motivação correta. Somente o salvo pode fazer uma boa obra, pode fazer o bem ao seu próximo com a motivação correta, porque ele está atrelado ao sacrifício de louvor que confessa quem Cristo é e o que ele fez. Então, o nosso chamado para fazer o bem, meus irmãos, começa na vertical, não na horizontal. É primeiro entendendo o que Deus fez por mim em Cristo. E a partir disso eu vou em direção ao meu próximo. Até a forma como nós olhamos para nós mesmos deve ser dessa perspectiva. Muitas vezes nós estamos lutando para agradarmos a Deus. E quando a gente consegue fazer alguma coisa que agrada a Deus, a gente fica satisfeito, mas logo depois a gente se depara com um fracasso e a gente desonra o Senhor e a gente fica totalmente desanimado. E nós não nos apegamos à obra de Cristo. Cristo fez tudo. Nós só somos aceitos perante o Pai por causa de Cristo. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. E ele demonstrou amor ao próximo como ele ama. Agora, vejamos algumas observações antes de irmos para a ortopraxia de Cristo. Vamos observar algumas lições importantes sobre o fazer o bem. Meus irmãos, fazer o bem vai além de algo que beneficia alguém. Eu vou explicar. Fazer o bem vai além de algo que beneficia alguém. Fazer o bem visa apenas e primeiramente externar, deixar claro a obra de Cristo em nós. Ok? Uma segunda verdade sobre fazer o bem. Fazer o bem traz motivações que apontam para a bondade de Deus sobre nós, não a nossa bondade. O mundo, quando faz o bem que é feito volta para o homem que fez o bem. Mas na perspectiva bíblica não, fazer o bem traz motivações que apontam para a bondade de Deus sobre nós. Por isso que Paulo exortou, queridos, sobre a necessidade de fazermos o bem a todos, se possível, mas principalmente aos irmãos de fé. Por que principalmente aos irmãos de fé? E a ideia principalmente é a ideia de primariamente. Primeiro. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos o bem para quem não conhece a Deus, ou a glória do bem feito virá para nós, ou a glória do bem feito virá para o Deus dessa pessoa que não é o Cristo. Quando nós fazemos bem aos domésticos da fé, o primeiro a ser reconhecido como o bondoso é o Senhor. E aquele que fez o bem ao irmão é visto como instrumento da bondade de Deus. Vocês entenderam? Fazer o bem é beneficiar o próximo a partir do benefício que eu recebo de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Você, meu irmão, não é a fonte de bondade. Você é o transmissor. Não há ninguém que faça o bem. Somente depois do sacrifício de louvor que confessa os lábios do Senhor, somente esses conseguem oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus, que é a prática do bem e da mútua cooperação. Então, por fim, fazer o bem é mais do que compartilhar o que é meu.
Fazer o bem é compartilhar algo que eu recebi, que não tem nada a ver com a minha pessoa como fonte de bondade, mas Deus. Eu espero que isso esteja claro para você. A prática de fazer o bem tem a ver com aquele que é fonte de bondade e fez algo por mim. Eu não dou nada além daquilo que eu recebi. Vocês entenderam? É muito mais do que você. É muito mais aquela consciência tranquila porque eu ajudei. Tem a ver com o que Cristo fez por você. Ele é o crivo, Ele é o filtro da minha bondade, da mutualidade. Então, meus irmãos, antes de irmos para algumas aplicações finais, eu preciso reforçar para você essa verdade. Meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto nós estamos sendo inundados pelo humanismo secular, ou pelo secularismo humanista, que diz que o amor é um sentimento que vai e vem como as ondas do mar, o Espírito de Cristo afirma que o amor bíblico, o amor verdadeiro, ele é um mandamento. É um mandamento. O amor verdadeiro, meus irmãos, nunca parte de um sentimento, mas de uma decisão. A grande questão é que essa decisão é uma decisão de renúncia. Não existe amor verdadeiro sem a ideia de sacrifício. Cristo é o modelo. Nós lemos no início do culto. Ele abriu mão. A ideia de abrir mão é que ele renunciou. Se esvaziou. E eu gostaria agora de partir para algumas aplicações para irmos para a celebração da ceia. Meus irmãos, o sacrifício confessional, do versículo 15, a afirmação de quem Cristo é e o que Ele fez no Calvário, é o que deve nos conduzir, meus queridos, à prática que nos direciona para o nosso próximo, para os nossos irmãos. Posso dizer uma coisa para você? Se você é como eu, quando você se inclina a fazer o bem a alguém, você deposita esse ato de bondade em você mesmo. Por isso que muitas vezes o nosso ato de bondade, a nossa mútua cooperação, traz apenas para a gente um alívio de consciência e logo depois um peso, porque eu não estou conseguindo fazer mais. Mas o fazer mais tem a ver com o meu discernimento de entrega por aquilo que Cristo fez por mim. Então, quanto mais eu me entrego a Cristo, mais, meus irmãos, eu estarei me entregando ao serviço mútuo. Essa é a equação dos céus. Tudo que você vê que é fora disso, não está na matemática divina. Todo aquele que está em Cristo e se rende a Cristo, ele se inclina a servir. Os crentes mimados que nós estamos vendo na igreja e nas igrejas que chegam apenas com o desejo de serem servidos, o que aqui tem para mim? Aqui tem o que para o meu filho? Aqui tem o que? Tem o que? Esses ou não entenderam, e eu creio que não, ou não estão em Cristo. Porque aquele que quer crescer, seja o primeiro a servir. Onde nós vimos isso? Na ceia. Jesus ensinou isso quando lavou os pés. João disse, e Jesus, sabendo de onde veio e para onde ia, pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. O que João quis dizer? Pedro, quando se deparou com Jesus lavando os pés dele, Pedro ficou indignado, sabe por quê? Porque um mestre nunca deveria fazer aquilo. Jesus estava se humilhando. Aí João inicia dizendo assim: Jesus, sabendo de onde veio e sabendo para onde ia,
ele se humilhou. O que João estava ensinando? A humildade não é uma postura de fraqueza, mas é uma postura de convictos. Eu sei quem sou, e o que eu vou fazer não me diminui. O meu serviço não me diminui. Pelo contrário, o meu serviço revela quem eu sou. Então, meus irmãos, a nossa confissão sobre Jesus nos remete a muitas outras confissões sobre Ele. Quando nós olhamos e confessamos Jesus Cristo, nós percebemos muitas evidências do seu amor sacrificial e servil. Como eu disse, queridos, a ceia revelou muito da ortodoxia do amor verdadeiro. A cruz revelou a ortopraxia do amor verdadeiro. Não ficou no discurso, foi para a prática. Então percebo que antes de suprir as necessidades do meu próximo, antes de suprir as necessidades do meu irmão, queridos, com os recursos que eu recebi, o meu coração tem que estar entregue ao Senhor. Os crentes da Macedônia foram crentes exemplares para os coríntios. E Paulo escreveu sobre isso. Paulo estava pedindo aos coríntios que levantassem uma oferta para ajudar os crentes de Jerusalém, que passavam por uma fome terrível. E a Macedônia, a igreja na Macedônia se levantou para ajudar. E olha o que Paulo escreveu sobre eles. Paulo escreveu sobre eles para os coríntios: irmãos coríntios, não somente eles fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus eles deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós. Primeiro eles se deram ao Senhor e depois eles se deram a nós. E eles estão felizes pela graça de poder participar da ajuda dos santos. Eu não sei se você, meu querido, já ajudou alguém que estava se afogando. Se você não sabe nadar, não faça isso. É mais fácil você ficar orando pela pessoa do que você pular na água. Porque quando você se aproxima de forma errada de alguém que está se afogando, você vai se afogar. Porque quando a pessoa olhar para você na frente dela, ela vai se apoiar em você, e para ela poder respirar no desespero, ela vai afundar você. Então, para que ela suba, ela te abaixa. Todas as vezes que você quiser exaltar você, você vai rebaixar alguém. Não tem como ser diferente. E queridos, Deus sabe que o meu coração, o seu, eu estou falando o meu como pastor, como seu pastor. Deus sabe que o meu coração é inclinado ao egoísmo. Deus sabe disso. Deus sabe que o nosso coração é inclinado a olharmos para as nossas necessidades. Queridos, nós somos muitas vezes como aquele credor incompassivo da parábola de Jesus. Jesus contou aquela parábola de um homem que devia muito para o seu senhor, e o seu senhor o chamou e disse: olha, você precisa me pagar, senão você vai ser preso, a sua família também. E ele implorou o perdão, e aquele senhor teve misericórdia e perdoou. E aquele homem perdoado saiu dali e encontrou com alguém que devia para ele. E ele oprimiu aquele homem, oprimiu a família. E contaram para o senhor dele: olha, aquele moço que veio aqui, que o senhor perdoou a dívida dele, ele encontrou com alguém que devia para ele, e ele foi implacável. Servo mau. Servo mau. Meus irmãos, muitas vezes nós somos assim. E quando eu falo isso, eu não estou falando sobre você. Eu estou querendo colocar o seu coração em Cristo. Nada tem a ver com você. Se a prática do bem e da mutualidade tivesse a ver com você, duraria alguns flashes de bondade. Você teria apenas alguns flashes de bondade e de mutualidade. Porque na maioria do seu tempo e da sua vida, o seu coração estará olhando para você.
mesmo. Por isso que nós precisamos nos apegar àquilo que Cristo fez. E meus irmãos, as doutrinas da ceia nos ensinam uma verdade muito profunda, que a geografia bíblica nos ensina. O Mar Morto só recebe vida, nunca transmite. Tudo que cai lá, fica lá. Todos os peixes que do Jordão caem lá, vivos, morrem. Nós não somos Mar Morto. Nós somos chamados para transmitir a vida que nós recebemos. Nós somos chamados a transmitir a bondade de Deus ao nosso próximo mais próximo. Satanás, ele vai colocar na sua mente que o seu próximo mais próximo é seu inimigo. Meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Você não está em luta com o seu irmão, você não está em luta com a sua esposa, você não está em luta com o seu marido. A nossa luta não é com os nossos irmãos. A nossa luta é contra Satanás. Deus nos uniu em Cristo. E nós somos chamados a nos lembrarmos disso. Nunca se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação. Então, sendo bem prático, porque nós estamos diante de uma verdade prática, de uma verdade restrita, mas ampla. Ela é prática, ela é restrita ao nosso próximo, e ela é ampla porque ela alcança muitos. E eu quero ser mais prático para você. Meu querido irmão, se Deus me concedeu perdão, eu perdoo, como Ele me perdoou. Por que você é tão implacável com aquele que pecou contra você? Se Deus é longânimo comigo, eu compartilho longanimidade com o meu próximo, não severidade. Se Deus me concedeu misericórdia, eu compartilho misericórdia com o meu próximo. Se Deus é bondoso comigo, eu compartilho bondade. Se Cristo intercede por mim, eu intercedo também. Se Deus me confiou a verdade, eu dou testemunho da verdade, eu compartilho a verdade. Se Deus me deu recursos, eu utilizo os recursos que Deus me deu para abençoar a quem necessita, principalmente os meus irmãos da fé. Vocês entendem que quando nós damos uma oferta, a mão direita não deve saber o que fez a esquerda ou vice-versa? Porque não tem a ver com a sua glória. A bondade feita não revela que você é bom. A bondade feita revela a bondade que você recebeu. Deus viu. Basta. Fez a minha vontade. Transmitiu a bondade que você recebeu. Basta. Ninguém precisa saber. Agora, o nosso coração quer holofotes. Nós queremos reconhecimento. Isso não tem a ver com Cristo. Se Cristo me serviu, eu sirvo os meus irmãos com alegria. Com alegria. Agora, eu não sei se vocês perceberam, e a verdade é que eu estou tentando deixar claro para você. Meus irmãos, nós não somos a fonte geradora de bem. Nós somos os agentes transmissores do bem que foi recebido. Por isso a expressão mútua cooperação, ela traz os nossos olhos para dentro da comunidade dos fiéis aqui, ó. Sabe por quê? Porque para Deus, fazer o bem e servir não é uma via de mão única. Eu faço bem, eu pratico a mutualidade, mas a própria palavra diz, é mútuo. Eu não apenas me dou, eu também recebo aquilo que os meus irmãos fazem por mim. Você precisa avaliar nessa noite de ceia, e nós vamos orar já, que tipo
de sacrifício você tem oferecido a Deus? Será que tem sido sacrifícios? Estão sendo sacrifícios agradáveis a Ele? Será que a sua confissão, os seus lábios que confessam o nome de Cristo porque você é um salvo, será que ele está sendo percebido na prática desses sacrifícios agradáveis? Será que você tem feito o bem? Será que você tem se dedicado à mútua cooperação? Eu acho muito interessante que enquanto o autor de Hebreus diz assim, não se esqueçam de fazer o bem, olha como é difícil para nós fazermos o bem e praticarmos a mutualidade. O autor de Hebreus diz, não se esqueçam. Paulo diz assim, não se cansem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em breve nós colheremos se nós não desfalecermos. Faça o bem a todos os homens, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 9. Servir sempre traz satisfação para a alma de quem serve. Preste atenção nisso. Servir sempre traz satisfação para a alma de quem serve. Entretanto, nem toda a satisfação da alma que serve está fundamentada na gratidão a Deus. Muitas vezes a alegria da alma que serve está fundamentada em eu fiz, eu consegui fazer, olha como eu estou ajudando, olha como eu sirvo a minha igreja, olha como eu faço. Nada tem a ver com a gratidão em Cristo. Meus irmãos, quando Jesus lavou os nossos pés na ceia, nós fomos ensinados a lavarmos os pés uns dos outros. Tudo começa em Jesus, é motivado em Jesus e traz louvor a Jesus. E eu quero novamente dizer para você o texto que nós estudamos. Não se esqueçam de fazer o bem. Não se esqueçam da mútua cooperação, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Eu convido você a orar nesse momento. Esse é o momento de nós participarmos da mesa do Senhor. A mesa do Senhor fala sobre essa comunhão com Cristo, essa comunhão da igreja. E você precisa colocar diante do seu coração e você avaliar o seu coração. Você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor? Mas onde você está em relação à sua entrega em servir aos irmãos? Eu não estou falando de você fazer parte de um ministério da igreja, eu estou falando de você servir aos irmãos, orar pelos seus irmãos, ir até o seu irmão, ajudar o seu irmão que esteja necessitando e você está sabendo. Esses são sacrifícios agradáveis a Ele. A prática do bem e da cooperação mútua glorificam a Deus, porque revela que nós estamos nos deleitando em Cristo por aquilo que Ele fez por nós sem merecimento de bem algum. Então coloque o seu coração diante do Senhor. Enquanto isso, eu convido os músicos que venham à frente. Enquanto você ora, os irmãos do Ministério de Culto, e nós vamos fazer uma oração de confissão agora. E vamos clamar ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos para os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem sido para nós: bondoso, cheio de bondade, misericórdia, longanimidade, graça e serviço.